Oi, gente, mais um vídeo aqui no YouTube e hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Um assunto que vocês me trouxeram, inclusive no YouTube tem uma pergunta que eu esqueci de deixar aqui pronta. Vamos lá, a pergunta é o seguinte: maravilha esse vídeo, não sei a partir de qual idade podemos começar a falar de sexo, por favor, a partir de qual idade? E eu não tenho uma resposta certa para você para dizer, olha, comece a falar de sexo com seu filho a partir dos 8 anos, 9 anos. Porque a criança vai trazendo isso ao longo da vida. O que você precisa estar atenta é no ambiente, naquilo que ela traz, nas perguntas que ela faz. Quando é muito pequenininha, você precisa perguntar de volta do que ela está perguntando. Então, se uma criança de 3 anos perguntar para você o que é sexo, você pergunta de volta, por que você está me perguntando isso? Onde você viu isso? Para ver o que é que ela traz de conteúdo, né? Mas é importante você olhar muito para você. Porque sabe o que acontece? Para mim foi muito mais fácil conversar com as meninas do que com os meninos. Porque eu fui amadurecendo essa noção, essa capacidade, essa noção mesmo de que eu posso conversar com eles, né? Assim, eu sempre tive muita conversa com o Pedro é meu mais velho. E a gente falava, mas não falava muito sobre o sexo em si. Eu falava muito, ele sempre conversou comigo muito sobre a primeira vez que ele beijou na boca, primeiro namoro. A gente sempre teve uma abertura, mas não especificamente sobre sexo. Com as meninas eu já converso mesmo sobre sexo. Vocês sabem o que é sexo, vocês sabem o que é transar, vocês sabem que existe uma relação que mulher e homem ficam pelados. E quando eu comecei a conversar isso com elas, que foi mais ou menos uns 9 e pouquinho, elas já sabiam. Então a gente acredita que a gente precisa introduzir o assunto e o grande medo da gente é como é que eu vou introduzir o assunto, como se isso fosse incentivá-los a fazer. Falar sobre sexo significa que eu estou induzindo a fazer. E não. Falar sobre sexo tem a ver muito mais com ensinar, com educar, com encarar como naturalidade, como saber como lidar quando esse assunto aparece, né? Com consentimento, com saber dizer não, do que com incentivar, do que com induzir a fazer. Só que qual é o grande problema da gente? Não conversaram com a gente sobre sexo. Então é um tabu pra gente fazer algo que a gente nem sabe por onde começar porque não fizeram com a gente. Muitos adultos até hoje têm dificuldade de conversar com seus próprios maridos e esposas sobre sexo. Então não é que é difícil conversar com os filhos sobre sexo, é difícil conversar sobre sexo com amigos, com o marido, dizer o que gosta, dizer o que não gosta. Então o problema não é conversar com os filhos, é a sexualidade como um todo. E a gente precisa tomar conta disso, porque a sexualidade é vida, gente. Né? A energia sexual é a energia da criação, é a energia da vida mesmo. Isso é freudiano. Então, assim, minha mãe, por exemplo, ela sempre conversou comigo sobre isso. Minha mãe era um pouco mais liberal nesse sentido, não era liberal, mas ela tinha uma conversa. Tanto é que quando eu perdi a virgindade, eu contei pra ela, né, na mesma semana, porque eu entendia que ela seria um ouvido para mim, né? Apesar dela ficar, menina do céu, não sei o que, ela me levou no médico, não houve um condenar, um julgar. Tanto é que foi a primeira pessoa para quem eu contei, foi a minha mãe. Então isso é muito importante, você ter esse espaço. Se você quer que seu filho faça, não engravide, faça o que é correto, você precisa começar, mesmo que para você seja difícil. Tá, Juliana, que idade? Aqui em casa, com 9 anos, eu comecei a conversar, como eu falei, eu comecei a conversar com as meninas. Ia falar sobre, você sabe o que é transar? Você sabe que a gente fica pelado, que a gente, que existe o homem, que existe a mulher, que é assim que faz filho. Eles já estão começando a estudar isso na escola, gente. Sobre ciclo reprodutor, sobre sistema reprodutor, eles estão estudando isso, então eles sabem. Com 9, 10 anos, eles estão começando a estudar isso. Então, não acha que você está ensinando o caminho que eles não sabem, eles sabem. Só que você precisa conversar para saber o que eles estão entendendo, para saber quais são as dúvidas que ele tem, né? O que acontece, eu já recebi mensagem aqui, por exemplo, de seguidora adolescente dizendo, eu tenho 14 anos, tive relações com 13, quero conversar com minha mãe sobre o assunto e ela não quer me ouvir. Então, provavelmente essa mãe está achando que se eu conversar sobre esse assunto, eu vou induzir. Só que a menina já teve relações há 1 ano atrás. E eu precisava que essa mãe entrasse para falar sobre métodos contraceptivos, sobre responsabilidade, e não existe essa mãe nessa história, e ela foi atrás de mim. Então a gente precisa pensar quem é que vai fazer esse papel com o seu filho, né? Então a idade para começar perceba o perfil do seu filho. Tem crianças que são mais adultizadas aos 9 anos, meninas principalmente, elas são mais rápidas, mais maduras, então elas já estão começando a ver séries mais adultas. Observe o tipo de conversa e comece a chamar para conversar.
né? Tá no carro, voltando da escola, pergunta, você sabe o que é? Sabe como é que funciona? Usa séries, olha, essa série tem sexo, você sabe o que é sexo? Com a minha filha que quis ver uma série que era 16 anos, lá tinha sexo, e eu perguntei pra ela, você quer ver série com sexo? Então eu vejo junto com você. Você sabe o que é sexo? A gente tem que conversar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um grande tabu muitas vezes, mas tem que entender que sexo é natural, né? É da vida de todo mundo, então a gente precisa perder um pouco desse pudor, né? Desse tabu de falar sobre sexo. Isso é a que idade e como introduzir é isso, é falar mesmo o que é sexo, gente, tem relação, é pênis na vagina, é assim que a gente tem filho. Eles estão estudando isso na escola, isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Só que a gente tem que falar sobre consentimento, é mais sobre a parte biológica da história, tem muito a ver com o seu corpo, o seu momento, respeito, sobre integridade, sobre consentimento. É por isso que a gente precisa conversar sobre sexo. Não é pra gente ensinar só a parte de prevenir doenças, de prevenir gravidez, mas é mais sobre consentimento. Porque muitas dessas meninas estão permitindo muitas coisas porque não sabem dizer não, porque acham que tem que atender o outro para se sentir amada, para se sentir aceita no grupo. E é por isso que a gente precisa conversar sobre sexualidade com eles. Não é só para prevenir gravidez, não é só por causa de doenças, é porque eles estão perdendo noção de integridade, perdendo seu valor, sabe? Eu falo isso muito para as meninas. Por que o short com o bumbum de fora? Porque se é uma coisa sua, se eu tô bem com isso, tudo bem. Mas se eu tô fazendo isso pra mostrar, pra chamar atenção, o que isso quer dizer? É fazer pensar. A gente precisa fazer pensar. O quanto que isso é decisão minha, porque eu gosto, estou me sentindo bem, problema de quem tá achando, e quanto que eu tô fazendo para atender um grupo, para atender uma demanda e sim, tomar cuidado dessa coisa do consentimento, sabe? Porque o que eu tenho percebido elas não conseguem dizer não quando elas querem dizer não. E quando a mãe e o pai entram nessa história e começam a conversar sobre isso, a criança fica mais segura, porque eu tenho um apoio, eu tenho uma mãe e eu já ouvi falar sobre isso, eu sei a hora de dizer não, eu sei o que significa isso. Então eu acho que a gente precisa falar sobre consentimento, ainda mais nos dias de hoje. É isso, produção? É isso. E a certeza de que se você não fala com seu filho sobre sexo, alguém vai falar. E é esse papel que eu falei mais cedo, assim. Se não é você que está falando, vai ter alguém que vai ensinar. E normalmente, se ela tem 10 anos, quem vai estar ensinando ela é quem tem 10 e quem tem 11. As meninas me trazem muito coisas do tipo, mãe, eu tenho uma amiga minha que passou por isso, eu tenho uma amiga minha que fez isso, eu tenho um amigo meu que apertou meu bumbum. Então, elas têm um diálogo onde eu digo assim, neste caso, o que vocês fariam? Neste caso, como é fazer pensar, para que elas estejam prontas para reagir em cada momento desse da vida delas. Ah, Juliana, então você quer dizer que sua filha vai estar pronta para 100% das vezes saber o que fazer? Não. Mas eu tenho certeza que elas estão muito mais preparadas para lidar com muita coisa do que quem nunca ouviu falar sobre isso. Quem tem uma mãe que não conversou sobre isso e que não quer conversar porque eles querem. O que eu percebo é que eles querem, eles precisam dessa guia, elas estão desesperadas, mas elas não têm. Então, o mais importante do que idade você começa a falar, começa a falar quando você perceber que a sua filha, que esse assunto começou a rodear a vida dela. Então, por exemplo, as meninas, elas estavam na escola que era um pouco mais infantil, uma escola menor. Quando elas mudaram de escola, agora é uma escola maior, então naturalmente eu percebi as meninas mais adultizadas, já vendo séries de meninas mais velhas, já com mais tempo de celular. Era interessante essa mudança mesmo que seja na mesma idade. E aí eu tive que introduzir muito desse assunto de maneira mais forte, mais consistente, mais constante. Eu trago sexo, trago camisinha, trago abuso, trago integridade, trago com mais frequência, porque o negócio invadiu, o mundo delas mudou. Então é isso. Então tem criança que tem 11, meninos, por exemplo, tem 11, 12 anos que estão lá longe ainda, né? Mas masturbação começa a entrar. As meninas têm a menarca, os meninos têm a primeira ejaculação involuntária, né, eles acordam. Então a gente precisa falar sobre isso. E é interessante que nós mães estamos mais à vontade às vezes para falar com as meninas, porque a gente acha que elas não se masturbam, não vão se masturbar, do que com os meninos, né? Que já fazem 11 anos já assistindo vídeo, que os meninos vinham pelo Playboy, eles têm a pornografia na mão. E aí que preocupa também, falando de meninos especificamente, porque o que eles estão vendo em pornografia é algo que não é real, é algo que pode ser bizarro, é algo que pode
distorcer, uma coisa sou eu com 43 anos ver pornografia. Outra coisa é um menino de 11 anos entender aquilo e não conseguir diferenciar, né, o que é uma coisa que pode distorcer a sexualidade dele. Eu não sei, a produção, como é um homem, pode falar um pouco mais sobre isso, mas essa coisa da sexualidade, da pornografia, aos 11, 12 anos, como eles estão vendo, eu acho, e eu tenho falado para os meninos muito, conversado muito com eles, assim, cuidado com o que vocês estão vendo, porque as coisas não são bem assim, porque a nossa geração cresceu com Playboy, então eles tinham essa construção da sexualidade com mulheres nuas. Quando você fala em pornografia, o negócio é muito mais complexo, né, estão crescendo com ideias, né, isso é diferente. Por isso que a gente precisa, sim, falar sobre sexo com filhos e com filhas para a construção de uma sexualidade como um todo. Não é só sobre prevenção de gravidez, não é só sobre prevenção de doenças, mas é para noção mesmo de consentimento, de respeito, de integridade, tanto para o menino quanto para a menina. Então entenda que essa é mais uma responsabilidade da gente, mãe e pai, nessa história também. E a gente precisa introduzir cedo. Não adianta achar que precisa fazer 15 anos para conversar sobre sexo. Eles estão se masturbando com 11, elas estão tendo contato com sexo com 9, com 8. Pré-adolescência, gente, 8, 9 anos, entrou ali, o hormônio começou a mexer, mexe tudo. Eles começam a ter crush na escola, olhar para os meninos de uma maneira diferente. Então, assim, comecem a pesquisar o seu filho. Se você tem relacionamento e vínculo, você começa a entender onde é que eles estão. Em que momento a gente vai introduzindo cada coisa. E comece a escutar. A gente precisa escutar muito, muito os meninos para saber o que eles estão construindo sobre sexualidade. Esse é seu papel. É isso? Uma coisa que você sempre fala, né? Com relacionamento. E geralmente eles dão o gatilho, a porta de entrada para você falar, né? Eles trazem sinais. Se você estiver aberta para isso. Por exemplo, esses dias eu estava na escola, acho que eu até comentei isso aqui em algum vídeo, eu estava na escola das meninas e saindo tinha uma camisinha no chão. E a Nanda perguntou, o que é isso? Ela sabia o que era, mas acho que a grande pergunta é ela, conversa comigo sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto, né? E eu lembro que eu perguntei e ela falou, não sei o que é. Aí, Carol, eu sei, é aquilo que enrola naquilo. É aquilo que cobre aquilo. Então, assim, elas tinham uma noção. E aí eu introduzi, falei o que era, para que servia, qual era o objetivo, como é que se usa. Eu falei mesmo. Então, assim, elas ficam, às vezes, nossa mãe, elas ficam envergonhadas, mas elas entenderam que existe essa abertura. Então, isso já foi criado, essa porta precisa ser aberta, para que eles possam poder estar tendo você como guia, e não o colega de 11 anos na sala, tá bom? Então, trazer sexualidade, para mim, foi importante, um assunto que eu sei que ainda vai gerar muito conteúdo, ainda vai gerar muita pergunta, mas eu espero poder ter ajudado vocês. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, porque tem muito conteúdo pela frente. E não esqueçam, sim, de marcar quem precisa ouvir e ver, assistir esse vídeo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.